Setembro Amarelo foi o mês para se discutir o suicídio, principalmente a prevenção. Estou recebendo mais uma vez a psicóloga Rosimeire Martins para a gente falar sobre suicídio, principalmente, Rosi. O que levaria, ou o que leva, ou o que pode levar uma pessoa ao suicídio? Bom, é uma questão multifatorial, não dá para você dizer, olha, é por conta de problemas familiares, é por conta... Ele tem várias possibilidades, pode ser por uma ansiedade, uma depressão, uma perda de emprego, né? Um relacionamento que terminou. Então, a dificuldade que a pessoa tem de lidar com situações dolorosas, né? Então, na verdade, quando ele vai buscar o suicídio, ele não está querendo se matar. Ele está querendo se livrar da dor intensa que ele está sentindo em função de alguma situação que não foi bem resolvida ou que ele se vê impotente perante ela. Com relação a chegar até esse pensamento, isso tem um tempo ou não? Na vida, a gente sempre teve, em algum momento, uma situação em que diz assim, queria morrer. Se eu não existisse, nada disso estaria acontecendo. Mas logo depois nós recobramos a consciência e dizer, não, isso não é bom de se pensar, né? Vamos enfrentar, vamos ver o que acontece. Ainda bem que eu não fiz isso, porque se eu tivesse feito, eu não teria aproveitado outras oportunidades, né? Mas isso independe, né? Às vezes uma pessoa que nunca pensou, de repente começa a surgir um pensamento, eu... Não tem razão de eu estar aqui, nada tem sentido, ninguém vai me entender. E assim, isso começa a ficar de uma forma muito intensa. E daqui a pouco ele começa já a pensar em estratégias, em situações, em formas de fazer. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Então não existe assim um tempo específico para isso acontecer. Às vezes é de imediato, ou às vezes é uma situação pontual que fez com que, não, essa agora eu não vou suportar, eu não vou conseguir esperar, então eu vou... até chegar às vias de fato. Em alguns casos, nós tivemos que, principalmente jovens, eles vão colocando nas redes sociais, dando dica que pode acontecer. E depois teve um caso em que o garoto disse, olha, como ninguém ligou para mim mesmo, tchau. Cão que ladra, morde. Porque a gente tem esse hábito de achar que cão que ladra não morde. Está falando demais, quem quer fazer, faça. Isso não é uma verdade, não é uma máxima. É importante que a gente observe que ele está dando dicas, alguma coisa está errada com ele. Mas você disse uma coisa interessante, quando ele coloca nas redes sociais e tem um monte de curtição. E às vezes tem gente que coloca lá, faz mesmo, vamos ver se você tem coragem. Então fica instigando e ele, no sentido até de não se sentir acovardado, ele vai lá e faz. Então, isso é um risco. Se ele está dizendo é porque alguma coisa, não necessariamente ele vai chegar ao ato do suicídio, mas alguma coisa não está bem com ele. No seu consultório, você teve casos de alguém que disse, olha, alguma coisa me dizia para fazer? Sim. Esse sentimento de esvaziamento, né? Uma mudança muito drástica no comportamento, nada jamais faz sentido, nem as festas, nem as coisas em família mesmo, começa a se isolar. Então, às vezes, ele chega a dizer, olha, existe uma voz assim, se mata, o que você está esperando? Vai lá, faça o que você tem que fazer, não é? E, na verdade, havia uma luta. Não pense você que não há uma luta da pessoa em relação a isso, porque ela sabe, ela tem valores, tem princípios, às vezes tem até uma religião em que ela sabe que aquilo não está certo, mas a angústia é tão grande que ela não consegue fazer, naquele momento, um ponto de raciocínio. Peraí, o que eu estou fazendo? Vou buscar uma ajuda. Né? Às vezes ela busca ajuda no momento final que sabe que não vai dar tempo para ninguém chegar ali. Quem pensa em cometer o suicídio, pensa também no blefe, dizer, tá tudo bem, tá? E depois ela vai e comete o suicídio? Pode acontecer. De repente, você preparar as coisas para que, por exemplo, que dê tempo de alguém chegar em casa. E numa dessas, pode furar o pneu, pode a pessoa passar na padaria e não dar tempo. Pode acontecer, sim. Então, existe também, eu entendo o que você está colocando, às vezes, um fim de um relacionamento em que a pessoa fica ameaçando a outra, né? Com um copo de veneno, com veneno para rato, com chumbinhos, ou fazendo coisas, mandando fotos, né? Enfim, automutilando, que a automutilação não são só os cortes, né? São também arrancar cabelo, fazer outras coisas com o corpo e ficar ameaçando a outra. Então, são relacionamentos tóxicos que você fica impedido. E, às vezes, já aconteceu também, não quem estava ameaçando de cometer, mas quem estava ameaçado, porque não suportou mais, não via saídas e, de repente, diz assim, é a única maneira de me livrar dessa situação. Como a família pode começar a entender uma pessoa que tem a tendência para suicida?
Eu vejo que essa coisa de ouvir o outro, porque a gente agora, nessa oportunidade que nós estamos vivendo agora, não é uma oportunidade agradável para ninguém, mas a gente ouvir, prestar atenção, porque quando você começa a conviver um pouquinho mais com o outro, você começa a... Peraí, ele não era assim, ele era mais próximo, tem alguma coisa acontecendo. Então, a família observar mudanças drásticas de comportamento. Ficar muito tempo dentro do quarto, não comer muito, organizar muitas coisas, ficar falando o tempo inteiro, se eu não ficar aqui, você vai ficar bem se eu não ficar aqui. Então, está sempre observando. Não você ficar policiando. Será que ele está pensando em fazer? Já gritar, né? Isso não resolve nada. Mas é no sentido de dizer assim, você quer falar algo? Fale. Falar é a melhor solução. Tem alguma coisa que está te angustiando? Se eu não posso ajudar, enquanto pai, enquanto mãe, eu vou atrás de um auxílio, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém que você possa falar. Então, estimular ele a falar, mas é importante que você ouça, é importante também que os filhos ouçam, porque uma coisa importante sobre a questão do suicídio, Antônio Carlos, é que, às vezes, a mãe... coisas que nos pegam de surpresa, professor, psicólogo, padres, pastores, pessoas que supostamente se dizem não, eles não podem passar, e passam por isso, também estão no sofrimento. Então, às vezes, olhar, olha, se você tiver alguma coisa que você queira falar, fala, não fica guardando para você. Se eu quiser falar alguma coisa, posso contar com você? É isso que as pessoas querem nesse momento, não serem julgadas, elas querem ser amadas, querem ser entendidas, só isso, só querem ser ouvidas. Pergunta para a psicóloga. Como a psicóloga trata um paciente que você está ali trabalhando e depois ele comete o suicídio? Então, aí tem que fazer um trabalho conosco, Isso não é raro de acontecer, é muito doloroso, porque o profissional ele não é um onipotente, um suprassumo, ele também falha. E às vezes vem esse sentimento, será que eu falhei em alguma coisa? Às vezes você fez um trabalho bem feito, a família também fez, mas aquilo foi um sofrimento muito intenso. Quando é uma ideação suicida e que tem um pensamento fixo, alguns até dizem uma personalidade suicida, ela vai buscar um jeito de fazer. Ela até absorveu aqueles conhecimentos, todo aquele processo que você trabalhou com ela. Mas aí tem que trabalhar com um profissional. Então, nós profissionais, nós precisamos também passar por psicoterapia para atendermos os pacientes normalmente. E em casos como esse, realmente é recomendável. Por quê? Porque você fica traumatizado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que os meus pacientes vão confiar em mim? Tem aquela coisa do rótulo, aquela lá é a psicóloga que tratou aquele caso, não é? Mas já houveram casos assim de que psicólogos tiveram muito tempo atrás, aqui eu me lembro, um rapaz quis se lançar de cima de um prédio e havia uma psicóloga aqui que era psicóloga escolar e psicóloga clínica, a Eide, ela conseguiu conversar com ele e ele dissuadiu da ideia de cometer suicídio.